Alô, você que me acompanha aqui no meu canal. Aqui é a professora Jaqueline Silva e no vídeo de hoje eu vou resolver algumas questões relacionadas ao curso de pré-cálculo. Se você gostou dessa ideia, dá um joinha neste vídeo e inscreva-se no canal. Se você ainda não estiver inscrito, pega seu lápis e seu caderno e vem comigo. A primeira questão proposta é a seguinte: o gráfico a seguir pertence à função exponencial f de x igual a 3 menos 2 elevado a x. Determine o domínio e a imagem de f de x. Então, se a gente pegar números negativos, a gente vai ver que esses números negativos têm imagem no eixo das ordenadas. Quanto menores esses números, maiores essas ordenadas, sempre na direção da nossa assíntota horizontal y igual a 3. Se eu pegar aqui números positivos à direita de zero, eles vão ter imagens. Observa que essas imagens vão diminuindo, mas tem imagens. Aqui vou pegar outros números à direita da interseção com o eixo x e todos eles têm imagem. Então, na hora de dizer quem é o domínio da nossa função, pode número positivo, pode número negativo, pode o zero, né, que tem a interseção aqui, que é o ponto de abscissa 2 abscissa 0 ordenada 2, o domínio é o conjunto dos números reais. Em contrapartida, o que a gente também pode observar aqui? Que a imagem, né, olhando para a imagem, olhando para o eixo das ordenadas, a gente observa que acima dessa assíntota y igual a 3 não tem função, não tem curva da nossa função. Então, para números maiores ou iguais a 3, a nossa função não está definida. Logo, eu vou dizer aqui que a imagem da minha função é o conjunto que vai de menos infinito, né, todos os números negativos aqui em y estão na imagem, e vai até o 3 aberto. O exercício não perguntou, mas se a gente for avaliar as interseções, né, se eu fizer x igual a zero para achar a interseção em y, o que vai acontecer? Eu tenho f de zero, eu vou substituir o zero aqui e aqui, e aí eu vou ter 3 menos 2 elevado a zero. Então, quem seria o meu f de zero? Vai ser 3 menos todo número elevado a zero é igual a 1. Então, o meu f de zero é 3 menos 1, que é 2, que é esse ponto aqui de abscissa zero e ordenada 2. E para achar o meu ix, a gente vai ter que fazer y igual a zero, certo? Então, eu teria 0, que é a minha f de x, que é a minha y, é igual a 3 menos 2 elevado a x. Então, traz o 2 elevado a x para cá, ele fica positivo, e isso é igual, deixa eu apagar aqui, isso é igual a 3. Aqui nós vamos aplicar o logaritmo natural em ambos lados dessa igualdade. Então, ficaria assim, ó, log de 2 elevado a x na base e é igual a log de 3 na base e. Usando propriedade de logaritmo, o que acontece com esse x? Ele desce e vem para cá, vem para frente do logaritmo multiplicando. Então, fica x log de 2 na base e é igual a log de 3 na base e. Então, eu vou dizer que x é a mesma coisa que log de 3 na base e. Esse log aqui está multiplicando, então ele passa para lá, dividindo log de 2 na base e. Eu posso, né, reescrever isso aqui, então, como se eu quiser, x é igual a ln de 3, porque a base é e, então é a base natural, dividido por ln de 2, que é um número pouca coisa maior que 1 e pouca coisa menor que 2. Então, isso aqui dá quase 1,5, né? Dá aproximadamente 1,5, que é este número aqui. Então, aqui a gente pode dizer que isso daqui seria ln de 3 dividido por ln de 2 e a ordenada 0. Esse aqui seria meu par ordenado. Mas o exercício não pediu isso. Vamos para o próximo. Aqui neste exercício, o que a gente tem? Dada a função a seguir, determine o domínio, a imagem, as interseções nos eixos x e y. Então, essa questão aqui ela é um pouquinho mais elaborada, né? Vamos fazer o gráfico dessa função aqui primeiro, então. Vamos colocar aqui o nosso referencial cartesiano.
um esboço dele, né? X, Y e a origem. E o que a gente tem aqui embaixo? Se x for positivo, maior ou igual a zero, nossa função é uma função decrescente, 1 menos x, então ela desce, né? Se eu colocar o x igual a zero aqui, fica 1 menos zero, que é 1. Então, ela vai sair daqui, com bolinha fechada, porque é maior ou igual, ela vai sair daqui desse ponto 0, 1, porque eu fiz x igual a zero, e ela desce, ela é decrescente, então ela desce. Quando ela descer aqui, ela vai interceptar o eixo x. Onde que ela intercepta o eixo x? Quando 1 menos x é igual a zero, a gente faz y igual a zero. Então, x é igual a 1, né? Então, esse ponto aqui é o abscissa 1, coordenada 0. Por outro lado, eu tenho aqui que ela é x mais 2 se x menor que zero. Então, ela é uma reta crescente. Se a gente colocar aqui o x igual a zero, substituir aqui, vai ficar 0 mais 2, que é 2. Então, a gente marca aqui o 2, né? Só que é menor, então essa bolinha aqui tem que ser aberta. Não é menor ou igual, né? É só menor. Deixa eu colocar de novo aqui. Deixa eu colocar de novo aqui, bolinha aberta. E ela é crescente, então ela vai de baixo para cima. Só que é só para números negativos, ela vai para cá. Ela não pode subir, hein? Porque se ela subir, ela vai ter problema com essa outra reta que é decrescente. Quando ela desce, ela intercepta o eixo x aqui nesse ponto. Que ponto é esse? É o ponto em que y é igual a zero. Então, você faz x mais 2 igual a zero. Então, x é igual a menos 2. Você tem esses dois pontos de interseção aqui. Esse ponto aqui, então, ó, é menos 2 e 0. Então, vamos, né, responder o que foi perguntado aqui. O gráfico já está no quadro, já está na tela. O domínio, quem seria o domínio? Se pode todo número negativo, pode todo número positivo e pode o zero, então o domínio é o conjunto dos números reais. Quem é a imagem da nossa função? Observe que aqui, ó, acima do 2, essa função não tem gráfico no eixo y. Então, a nossa função, ela vai vir aqui, ela tá descendo, né? Ela vai vir de menos infinito até 2, e aí o 2 você abre porque a bolinha aqui em cima, né, ela tá aberta. As interseções no eixo x e no eixo y. No eixo x, a gente tem duas interseções, que é o x igual a menos 2, que me dá este ponto, menos 2 e 0, e o x igual a 1, que me dá este ponto aqui. Por último, a interseção no eixo y, quem que é? É aqui em cima, onde a bolinha está fechada. É o par ordenado 0, 1, então eu vou colocar aqui que é o par em que y é igual a 1. Certinho? Agora vamos para a próxima. Nesta questão aqui nós temos o seguinte, dada a função y igual a 3x mais 7, pede-se 5 questões, né? 5 itens. Então, primeiro a gente quer os pontos em que a função intercepta o eixo x, o eixo y e os valores de a e de b. De forma geral, a gente tem f de x igual a ax mais b, certo? E a nossa função ela é f de x igual a 3x mais 7. Então, dessa expressão, dessa fórmula geral aqui, a gente tem que o termo a é igual a 3 e o termo b é igual a 7. Então, vamos fazer bonitinho aqui, ó. A é igual a 3 e b igual a 7. Aí agora vamos ver também as interseções, né, em eixo x e em eixo y. Para fazer a interseção em x, o que a gente precisa fazer? Y igual a 0. Então, o que nós temos? Nós temos 3x mais 7 igual a 0. 3x, então, é igual a menos 7. X, então, é menos 7 sobre 3. E, por último, y, para achar y, nós temos que fazer x igual a 0. Então, eu vou voltar aqui na minha função e onde tem x, eu vou colocar 0, eu vou substituir por 0. Vai ficar 3 vezes 0 mais 7 é igual, então, ao meu f de 0. 3 vezes 0 vai dar 0,
sobra 7, né? 0 mais 7 vai dar 7. Então, f de 0 é igual a 7. Sua interseção vai acontecer em y igual a 7. Então, aqui a gente responde a letra A, ó, com a interseção em x com menos 7 sobre 3, em y igual a 7, e os valores de A igual a 3 e B igual a 7. Na letra B, pede-se o domínio e a imagem. Bom, o domínio de toda função polinomial a gente viu que é real, e como ela é uma função afim, a imagem dela é igual ao seu domínio, também é real. Agora a gente vai dizer em que intervalos essa função cresce ou decresce. Como esse termo A aqui, ó, é positivo, ela é sempre crescente em todo o seu domínio. Ela é crescente em R, não tem muito mistério. Na letra D, diga se ela é simétrica ou não, dizendo se ela é par ou se ela é ímpar. Bom, para ela ser simétrica, a gente tem que avaliar o valor de f de menos x. Então, o que a gente vai fazer? Lá onde tem x na nossa função, nós vamos trocar por menos x. E aí, f de menos x, o que é então? Mais com menos vai dar menos 3x mais 7. Deixa eu arrumar aqui para ficar bonitinho. Menos 3x mais 7. Aí você tem que olhar para essa resposta aqui. Essa resposta aqui, ela é igual à sua função original, né? Para ela ser par, ela teria que ser igual à sua função original? Não, não é, porque a sua função original tem o primeiro termo positivo e o segundo também. E por acaso ela é o simétrico, né, menos f de x da sua função original, para ser o simétrico, os dois termos teriam que ser negativos, o que não é o caso. Então, como não acontece nenhuma das duas coisas, a sua f de x não é par nem ímpar. Essa é a resposta correta. E aí, para fechar, a gente vai fazer o gráfico dessa função. Coloquei aqui um referencial cartesiano para servir como suporte. E aí, o que nós vamos fazer? Vamos marcar os pontos em que a gente conseguiu avaliar durante a nossa análise algébrica. Bom, a gente viu que a interseção em y acontece aqui em cima, no par ordenado de abscissa 0, ordenada 7. E a gente viu que a interseção acontece no menos 7 sobre 3, que é um número aproximadamente entre menos 3 e menos 2. Vou colocar aqui, ó, menos 7 sobre 3 e 0. Então, minha função tem que passar por esses dois pontos, certinho. E a gente disse que ela é crescente, né? Então, ela tem que ir de baixo para cima, porque a gente viu que o termo A é igual a 3, então ela é maior que 0. Sua função, ela tem que ser crescente. E a gente viu que o domínio dela é real, vale todos os números positivos aqui no eixo x, e a imagem também é real, vale todos os números positivos e negativos, tanto no eixo x quanto no eixo y. Vamos para a próxima questão. Nesta questão aqui nós temos o seguinte: f de x é a função quadrática x ao quadrado menos x menos 12, e aí pede-se vários itens até a letra E. Vamos para a letra A, pede-se para encontrar as raízes de f de x. Então, a gente vai atrás, né, do valor de delta, que é b ao quadrado menos 4ac. Então, quem seria delta? Seu termo b aqui em cima é menos 1, que você vai elevar ao quadrado, vai diminuir por 4, né, que multiplica aqui o termo que multiplica x ao quadrado, que é 1, vezes o termo independente, que é menos 12. Então, o seu valor de delta, menos 1 ao quadrado, é 1, menos com esse menos aqui vai dar mais, 4 vezes 12 vai dar 48, então seu delta é 49. Isso significa que seu x, que é menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a, tem duas possibilidades, né? Então, o seu valor de x, quem vai ser? Vai ser menos b. Quem é b? Menos 1. Então, vamos botar um parênteses aqui.
mais ou menos a raiz quadrada de 49 sobre 2 vezes a, quem é a? 1, então 2 vezes 1. Daqui eu vou tirar o x uma linha, menos com menos vai dar mais 1. A raiz quadrada de 49 positiva vai dar 7 sobre 2. E o segundo, que é o x duas linhas, né? A gente vai pegar o menos raiz quadrada de 49. Então, repete o 1 aqui e ao invés de mais a gente bota o menos sobre 2. Daqui, então, eu tenho 1 mais 7, 8, sobre 2, 4. Então, meu x, uma linha, é 4. E 1 menos 7 menos 6 dividido por 2 dá menos 3. Meu x, duas linhas, é menos 3. Então, a gente tem aqui a resposta da letra A. Na letra B, ele pede para achar o domínio e a imagem. Bom, o domínio de toda polinomial nós vimos em sala de aula, que é real. Para achar a imagem, M de F, a gente precisa das coordenadas do vértice. Quem são as coordenadas do vértice? É o x do vértice, que é menos b sobre 2a, e o y do vértice, que é menos delta sobre 4a. O termo b é negativo, é menos 1 com esse menos aqui vai dar 1, sobre 2 vezes o termo a, que é 1 também, então 1 sobre 2, meio. O delta a gente calculou aqui, deu 49, então vai dar menos 49 sobre 4 vezes a, que é 1 sobre 4. Então, essas daqui são as coordenadas do vértice, certo? Então, só para ficar meio que aproximada aqui, o que eu tenho? Eu tenho o 0,5, que é o valor de meio, e menos 49 por 4 vai dar mais ou menos menos 12,25, se eu não me engano. Então, como a minha função, pelo fato desse termo aqui ser 1, ela tem concavidade voltada para cima, a minha imagem depende do y do vértice. Então, a minha imagem vai ser do y do vértice, que é menos 12,25, concavidade voltada para cima, então ela sobe, ela vai para o infinito. Então, morreu a letra B. Na letra C, ele pede para dizer em quais intervalos a minha função cresce e decresce. Lembrando, então, que como ela tem concavidade voltada para cima, né, ela vai decrescer até o x do vértice e crescer do x do vértice para frente, para o infinito. Então, a gente tem aqui, ó, que f de x vai crescer do x do vértice, que é meio, até o infinito, e ela vai decrescer de menos infinito até o x do vértice. Na letra D pergunta se ela é simétrica ou não, né? Se ela é par ou se ela é ímpar. A gente vai naquela mesma ideia da questão 3. A gente vai avaliar o f de menos x. Vai na função original e onde tem x, troca por menos x. Aqui vai ficar menos x ao quadrado, menos da função com esse menos aqui da substituição, menos o 12. Então, quem vai ser o f de menos x? Todo número negativo elevado com o expoente par fica positivo. Esse menos com esse menos vai dar mais. E aqui a gente repete o 12. Negativo, olha para essa expressão. Por acaso essa expressão é igual àquela lá? Não é. Esse termo aqui do meio ele é negativo e aqui ele é positivo. Então, ela é diferente de f de x. E por acaso, essa resposta que eu encontrei, ela é assimétrica daquela resposta que eu encontrei? Não, não é, ó, porque aqui, esse termo aqui é positivo, e esse daqui que eu encontrei também é positivo, então já morreu. Então é diferente. Daqui eu tiro, eu posso concluir que f de x não é par nem ímpar. E aí morre a letra D. E por último, então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o gráfico de f de x e pede-se para colocar no gráfico todos esses pontos importantes que a gente encontrou. Coloquei aqui o referencial cartesiano para dar uma ajudinha para a gente. Vou marcar aqui os pontos, então, que a gente encontrou, né? As raízes. Aqui a gente tem o ponto de abscissa menos 13 ordenada a zero, que é a primeira raiz. Aqui o ponto de abscissa 4 e ordenada a zero,
que é a segunda raiz. A interseção com o eixo y, basta fazer x igual a zero, aqui zero, sobra menos 12. Então, aqui a gente tem o par ordenado abscissa zero, ordenada menos 12. E tem as coordenadas do vértice, certo? Que deu meio, vamos fazer um tracejadinho aqui, positivo, com menos 12,25. Vou colocar aqui que esse cara é o menos 12,25, que é o y do vértice, e aqui é o meio. Então, a nossa parábola tem que passar por esses pontos. Vai ficar algo mais ou menos assim. Então, deixa aí nos comentários se você teve alguma dúvida em relação à resolução desse exercício. Até a próxima videoaula e um abração.